Tempo de passarmos à imprensa desportiva. Vamos aos principais títulos de hoje. Começamos pela bola. Soares abriu a porta. Brasileiro responde a Conceição e deixa Dragões mais perto do Jamor. O Futebol Clube do Porto venceu o Sporting por 1-0. Depois da azia, da Taça da Liga e do desafio proposto pelo treinador, o avançado resolveu o jogo. Do lado de Sérgio Conceição, estava à espera de uma linha de 5 do Sporting e de Jorge Jesus, faltou-nos ter um finalizador. Este é o destaque de capa da bola. Temos também futsal. O Rússia-Portugal discute-se hoje às 17 horas. É a meia-final do Europeu. Ricardinho e companhia à procura da terceira final. Dos restantes destaques, na segunda Liga, o Manuel Cajuda volta a Portugal, vai no Académico de Viseu com os olhos postos na subida. E no Benfica, a ambição de Vieira, mais do que nunca continuamos a trabalhar para fazer história com a conquista do Penta. Ainda prodígio de 11 anos desviado do Barcelona. Em Espanha, as palavras de Cristiano Ronaldo: não posso fazer o que fazia há 10 anos. Passamos ao Record, também em destaque está a partida de ontem, vantagem Dragão. Futebol Clube do Porto desfaz empate histórico com o Leão e segunda mão é em abril em Alvalade. Soares marca outra vez a vítima preferida. Leões só ganharam um dos últimos 6 jogos. Sérgio Conceição afirma: Sporting sai mais satisfeito do que nós. As palavras de Jorge Jesus também em destaque. O golo é precedido de falta sobre Bruno Fernandes. Mas aos restantes destaques temos Manuel Cajuda, já foi vilão do Académico de Viseu. Cajuda volta para ser herói. No Benfica, Puceto quer vir, vai forçar na Argentina. E Águia agarra prodígio sueco de 11 anos. Ainda as palavras de Luís Filipe Vieira: desenganem-se os que pensam que nos conseguem desviar do rumo que definimos. E ainda o caso dos e-mails. PJ fez mais buscas na Luz. Ainda as palavras de Ricardo Araújo Pereira após as insinuações do Benfica e do Porto. Só falta o Sporting para fazer bingo. E Ricardinho contra os russos. Falamos de futsal e da meia-final hoje às 17 horas. Estamos ao jogo. À terceira, um golo do brasileiro acabou com os empates em duelos com os Leões. Soares quebra Inguiço. Ainda ao tribunal unânime, a Cunha devia ter visto o cartão vermelho direto aos 92. E Dragões em vantagem para a segunda mão, que se joga em Alvalade a 18 de abril. As palavras de Sérgio Conceição: tática, Jesus não me surpreendeu nada. Ainda as de Jorge Jesus. Por outro lado, vamos à meia-final para decidir em Alvalade. Este é o destaque de capa do jogo. O Futebol Clube do Porto venceu o Sporting por 1-0. Vamos ao destaque sobre o Benfica. Nada nos fará perder o rumo. O Vieira garante que já está à espera de encontrar pedras no caminho. Que já estava, aliás. Rui Vitória nomeado para o melhor treinador nos prémios Cosme Damião. E em Guimarães, no Vitória, Sturgeon agarrou a titularidade, mas quer mais. Falta-me um golo. São palavras do próprio. Ainda o motociclismo, Oliveira já acelera. O português fez o segundo melhor tempo nos testes de Valência. E estes são os destaques dos desportivos de hoje. Temos connosco Paulo Afonso Ramos para estes destaques. Para já, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rita. Saudações leoninas lá para casa. Muito bem, vamos começar pelo Presidente. Pois, o Presidente, primeiro que tudo, saudar o Presidente, dar os nossos parabéns, os meus em especial, mas estando aqui, sendo porta-voz de muitos sportinguistas, seguramente, em nome dos sportinguistas que não o podem fazer, eu gostaria de dar não só os parabéns, mas também uma menção de gratidão por tudo o que tem feito pelo nosso clube. Espero que tenha um dia muito feliz e que continue muitos e bons anos à frente do nosso clube, primeiro que tudo. Depois, falando aqui do jornal A Bola e começando então a analisar aqui a imprensa, e antes de entrar no jogo, eu gostaria de falar primeiro na nomeação do árbitro João Pinheiro. Porquê? Porque, na minha perspectiva, e disse isso ontem, antes do jogo, logo à hora do almoço, quando soube da sua nomeação, ele estava condicionado. E porquê é que estava condicionado? Porque arbitrar no Dragão, depois das revelações que Francisco J. Marques fez dos e-mails trocados com o delegado Nuno Cabral e que chegaram a Paulo Gonçalves, seguramente que não lhe daria uma estabilidade necessária. Depois, como se isso fosse pouco, falar da notícia que o Record deu, porque Madureira, no Instagram, na sua conta do Instagram e da claque Super Dragões,
pôs em causa a arbitragem polémica do Vitória de Setúbal Porto deste mesmo árbitro. E teve umas afirmações que eu vou citar. A vergonha não tem limites, nenhum adepto gosta de ver o seu clube roubado. Quem não quer vestir a pele de lobo, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Sejam sérios e honestos para bem do futebol. Isto depois deu origem a muitos comentários e na claque Super Dragões, Madureira voltou sobre este episódio a falar sobre o árbitro e disse o seguinte: guerra é guerra, olho por olho, dente por dente, lampiões, ódio eterno. Estes roubos têm de acabar. E estou a citar Madureira. Portanto, isto para dizer que, para mim, o árbitro estava condicionado. Sendo que este era o primeiro clássico que ele arbitrava. Exatamente. Depois, voltando aqui à bola, não entrando ainda no jogo em si, porque já lá iremos, achei extraordinárias as 4 notícias que a bola conseguiu colocar na página, sendo um jornal desportivo, só fala de futebol. E achei curioso colocar Cristiano Ronaldo, que muitas vezes justificava estar na capa por méritos, pelas melhores razões, e eis que escolheram desta vez, parece-me que para preencher a capa. Depois, achei extraordinário aqui a questão do Luís Filipe Vieira e esta fotografia escolhida a dedo e mais uma motivação, mais um apoio que aqui é dado. Mas não fala das buscas da luz, não fala do processo Lex, não fala dos e-mails, não fala dos vouchers. E nós sabemos que ontem houve buscas mais uma vez na luz. Conhecemos isso, foi dado conta pela revista Sábado. Exato. Portanto, quando é de Bruno Carvalho, são células a falar, quando é e pelas piores razões, e quando é de Luís Filipe Vieira, o tratamento é diferenciado. E por falar em Bruno Carvalho, que já tinha falado para dar os parabéns, vamos entrar aqui num assunto que é muito importante e que é sensível, a Assembleia Geral. Ainda na bola, eu tenho que destacar aqui uma coisa que li no editorial por José Manuel Delgado, que eu não posso deixar de passar pela forma atroz e pela inverdade que contém. E era o editorial que dizia assim: Sporting, uma escolha dos sócios. E passo a citar, para que não haja dúvidas, não sou eu que estou a dizer, foi José Manuel Delgado que disse: ninguém terá dúvidas, creio, que estamos perante um processo que visa o aprofundamento dos poderes de Bruno Carvalho no Sporting, através de um controle mais efetivo das opiniões desalinhadas. Isto é, além de ser uma inverdade, eu não quero classificar, porque de facto é preciso dizer para os sócios e para quem é adepto do Sporting que o que está aqui proposto, primeiro que tudo, estava no programa eleitoral do Presidente Bruno Carvalho e foi ganho com cerca de 90%. Depois, as alterações aqui propostas também constam, por exemplo, nos regulamentos do Benfica e do Porto. Portanto, o Sporting Falamos do regulamento disciplinar. Exatamente. O Sporting só se está a aproximar da realidade atual. Portanto, fazer disto uma campanha de massificação contra o Bruno Carvalho, o Presidente, e o Sporting parece-me todo desajustado. Depois, falando na Assembleia Geral, há outra coisa que tem sido muito difundida, que é que o Bruno Carvalho teve uma decisão de querer dividir o Sporting, de querer ter poder, quando isso não é verdade. Primeiro que tudo, foi uma decisão democrática. Nada melhor do que deixar os sócios decidirem. Na minha perspectiva, eu tive a oportunidade de estar aqui a comentar a conferência de imprensa, logo em direto, e achei que foi uma decisão inteligente. Mas falei em tudo, justa, democrática, mas não falei numa coisa que vou falar hoje. É que uma decisão de imenso risco. Porquê? Bruno Carvalho tem mandato para mais 3 anos e está a pôr aqui em causa a sua continuidade. Ora, se os sócios não forem lá, sabendo nós que a oposição, que nunca será mais de 8% a 9%, 10% na pior das hipóteses, vai estar toda lá e vai tentar esta oportunidade de ouro de tirar Bruno Carvalho do rumo certo. Por isso,
o pavilhão pode até ser pequeno e é fundamental que a organização da Assembleia Geral seja toda muito bem planeada e cuidada, para não se perder tempo, como se aconteceu na última vez. O método de votação, que é outra coisa que me preocupa, eu já vi, e digo porquê, porque primeiro já ouvi num canal, e eu posso dizer o nome, TVI 24, o comentador Rui Pedro Brás a dizer que deve ser, tem informação que deve ser tudo votado ao mesmo tempo. Eu não acredito. Obviamente que isso seria de interesse provavelmente de alguém, mas deve ser votado cada ponto e separado. Porque isso votar tudo junto não me parece. Embora não se possa demorar muito tempo, porque as pessoas depois vão abandonar o pavilhão e acaba por se perder alguns votos. Depois, na CMTV, ouvi eu dizer que cada sócio tinha direito a um voto. O que não é real. É preciso esclarecer que há sócios, consoante os anos de sócio que têm mais votos uns que os outros. Uns terão 13, outros terão 4, outros terão 6, conforme os anos. Portanto, para que fique claro essa dúvida. De qualquer das formas, há outras dúvidas. Se revela para já um total desconhecimento. Exatamente, mas se não têm conhecimento não podem opinar. Depois eu tenho recebido no meu Facebook muitas dúvidas de associados, se podem votar ou não, porque eu dou um exemplo de Braga, uma família de 4 pessoas queria saber se podia votar porque é sócio desde 2015. A questão aqui, desde que tenha as cotas pagas e no último ano corrente, pode sempre votar. A diferença está, como eu disse no ponto anterior, se tiver mais anos, tem mais votos. Se tiver menos anos, tem menos votos. Mas votar pode sempre, para que não haja dúvidas. Portanto, é preciso ter atenção a estas campanhas dos comentadores e dos jornais, porque com muita coisa que se diz, até com alguma inverdade, como já dei o exemplo, do José Manuel Delgado, cuidado para não se deixar ir atrás desta campanha massificada que acaba por, de tantas vezes ser repetida, alguns sócios e adeptos do Sporting estar a falar nela, o que me surpreende. E surpreende-me tanto que acho desnecessário alguns posts que vejo no Facebook a denegrir ou a querer que Bruno Carvalho se saia. E por falar em Facebook, é preciso também dar aqui porque, por exemplo, Bruno Carvalho tem sido muito criticado por usar o Facebook. Ora, eu vou dar o meu exemplo, que é mais fácil. Não é da dimensão nem nada que se pareça de Bruno Carvalho, mas para contextualizar e para as pessoas perceberem, serve. Eu estou aqui hoje, por exemplo, à sexta-feira no Juízo Final e posso até vir uma vez mais por semana ao Grande Jornal. Dou a minha opinião da atualidade. Isto é muito pouco comparado com o Facebook. Porquê? Porque o Facebook eu posso pôr, por exemplo, os posts que quiser por dia. Ou seja, 6, 7, 8, 10 temas e, além do mais, com a vantagem de poder pôr uma imagem. No caso, se eu quiser provar alguma coisa, posso agarrar naquela imagem ou num vídeo. E com isto dou o exemplo. Bruno Carvalho foi muito criticado porque na conferência de imprensa falou quando dorme, e cito, quando durmo com os 3 olhos fechados. Já foi explicado que o terceiro olho é aqui no meio da testa e é da sabedoria. Mas levaram sempre para outro lado e foi muito criticado em relação ao que ele disse, porque até pelos próprios sportinguistas. E nessa questão, usando o Facebook, nós podemos, eu já o fiz também, o Presidente também, podemos pôr o vídeo da Assembleia Geral do Benfica, em que se ouve o Presidente do Benfica ser temperado na conversa que tem com os sócios. Eu digo temperado porque fala em alho, ser muito organizado e ir para a poda com tudo o que tem direito, e não foi tão criticado pelos comentadores. Agora, em relação ao Presidente Bruno Carvalho, e olhando aqui para a bola, para esta notícia, eu gostaria de ter visto aqui, em vez desta notícia de Luís Filipe Vieira, era a notícia de Bruno Carvalho absolvido pelo TAD, Tribunal Arbitral do Desporto, porque quando foi castigado, foi primeira página. Agora, e o mais interessante é que foi absolvido da suspensão depois de ter cumprido. Ou seja, o castigo
de 3 meses. Com crédito. Exatamente. O castigo de 3 meses instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a 1 de setembro de 2017, relacionado com o que Bruno Carvalho escreveu no Facebook, por causa da questão dos 18 títulos ou 22, uma vez que estão atribuídos 18 títulos e na posição do Sporting são 22, o TAD considerou que Bruno Carvalho, e cito, somente exerceu a liberdade de expressão e crítica, motivo pelo qual, a seu ver, TAD, Tribunal Arbitral do Desporto, não devia ter sido alvo deste procedimento disciplinar. Isto é uma coisa que eu alertei na altura, porque falei até no lápis azul, felizmente, mais vale tarde do que nunca, se fez justiça. Ora, não se pode ir para o Facebook, usar esta ferramenta e dizer o que se quer, não se está a ofender ninguém, não está de acordo, está a criticar o sistema, portanto, acho que o Facebook tem algumas vantagens. E agora, vamos então ao clássico. Clássico de ontem à noite. Primeiro que tudo, foi um excelente jogo de futebol. E eu fico um bocado triste ver os sportinguistas hoje com mensagens pouco abonatórias de isto está a correr tudo mal, já não temos hipóteses. Calma, porque isto foi só o primeiro jogo, a primeira parte de um jogo, ou seja, falta a segunda parte, que é felizmente feita no nosso estádio. E com os melhores adeptos do mundo podemos, se calhar, fazer a diferença. Vi o jogo, naturalmente, vi um Porto mais fresco e veloz, numa primeira parte, a querer usar o estatuto de ser o dono da casa, portanto, o que é natural. E depois vi, até porque a segunda mão, a 18 de abril de 2018, vai sentir dificuldade porque joga em Alvalade. Vi as boas oportunidades do Porto, destaque aqui a bola oposta, destaque 2 ou 3 grandes oportunidades de golo defendidas por Rui Patrício, e é para isso que ele lá está. Portanto, a fazer jus à vitória também, aceita-se perfeitamente. Agora, também vi, por exemplo, um Sporting muito melhor do que se dizem os próprios sportinguistas, o que me parece estranho também, com um posicionamento diferente com 3 defesas. Há quem chame comentadores de 3 centrais, mas é ligeiramente diferente. 3 defesas e 3 centrais é uma coisa diferente, muito tático, com linhas muito próximas, uma equipa muito próxima e com transições ofensivas muito rápidas a tentar surpreender a defesa adversária. Também notei alguns jogadores esgotados, aparentemente, porque eu não tenho essa capacidade, mas é o que eu percebi. Por isso, algumas falhas individuais que não são habituais. Portanto, o cansaço levou a que tivesse algumas falhas. E eu dou o exemplo concreto de Acunha, no segundo cartão amarelo. É alguém que está muito cansado e já com falta de discernimento, porque, sendo um amarelo justo, se tivesse melhor fisicamente, teria mais discernimento e não teria cometido aquela falta. Depois, Rui Patrício, como já referi, grande guarda-redes, em grande forma, e parece-me que nos últimos 15 minutos de jogo o Sporting, contrariando esta tese que estou a ter do cansaço, teve muito mais vontade, foi para cima do Porto. Acho que Jorge Jesus esteve muito bem taticamente e arriscou tudo, sujeito a sofrer eventualmente mais 1 ou 2 golos, o que seria muito complicado depois de reverter em Alvalade. No entanto, esta questão positiva de que foram para a luta, não se entregaram e continuaram a tentar fazer o golo. Infelizmente, o que peca e o que pecou neste jogo foi justamente a finalização. E é preciso também referir que não temos base Dost, não temos o William Carvalho e que os golos do Sporting são sempre entre base Dost e pouco mais. Ou seja, se formos ver quem marcou os golos do Sporting durante esta época, estão muito centralizados em base Dost. Em base Dost, e depois Gelson Martins, que regressou de lesão, Bruno Fernandes, que não esteve feliz na finalização, e a Acunha e pouco mais. Depois vamos então ao árbitro João Pinheiro, que já falei do antes do jogo. Agora vamos falar do jogo. E do jogo, pareceu-me que o árbitro, e começo pela parte positiva, esteve muito bem fisicamente. Sempre muito próximo dos lances,
Só que isto não há bela senso, não. O facto de estar próximo dos lances é bom por estar fisicamente e estar atento, mas não justifica falhar ou não ver algumas coisas. Bom, a prestação pareceu muito generosa, especialmente a perdoar cartões ao Futebol Clube Porto. Eu lembro que, em termos de cartões amarelos, e muito generosa a dar cartões amarelos aos jogadores do Sporting. E lembro-me que o Porto teve 2 cartões amarelos e o Sporting 6. E dos 2 amarelos vimos Filipe e Hernani. Herrera fartou-se de fazer faltas, até a cortar jogo perigoso não viu o amarelo. E se não é por a falta em si, é por 1, 2, 3 vezes consecutivas a fazer falta, deveria ter visto o amarelo. Só para citar um exemplo. Já nem quero falar no Filipe, daquele lance com o Fábio Coentrão, em que o Fábio até abre os braços e não faz nada, o Filipe mete o dedo no olho e é amarelo para os 2. Até o árbitro que estava na Sport TV achou uma medida certa. Seguramente não temos a mesma opinião e ele saberá mais disso do que eu. Depois, há uma nota que Jorge Jesus falou na conferência de imprensa e que eu estou de acordo. No golo, Bruno Fernandes sofre falta e não é marcada. E aqui entramos noutro ponto que me parece interessante, é que depois foi golo e no VAR também não interferiu. O que me leva a pensar que Sérgio Conceição, que se tinha queixado uns dias antes sobre o VAR, eu não vou dizer o ditado que quem não chora, mas realmente compensa chorar, porque de facto eis que, como ele dizia, o VAR nunca marca nada. E não marcou. Ou seja, nem o árbitro nem o VAR viram essa falta de Bruno Fernandes. Sobre Bruno Fernandes, fui só eu e pouco mais. Sendo que sem vídeo-árbitro, provavelmente o resultado da Amoreira seria diferente e o Porto não estaria em primeiro. Exatamente. Isso são outros fatores. Portanto, de reparar que esta arbitragem, já vou deixar o generoso, a prestação generosa, vou usar outra terminologia que foi uma arbitragem inteligente e inclinar o campo. E quando digo isto, nós às vezes podemos falar no penalti que foi ou que não foi, sobre Ristovski, podemos falar, nós temos a tendência de dizer, e isto é muito importante, só nos sentimos prejudicados quando perdemos. Não é o caso, às vezes ganhamos e somos prejudicados. E só nos sentimos prejudicados quando são penaltis, grandes penalidades, fora de jogo, coisas evidentes. Mas a questão aqui, esta arbitragem inteligente, tem a ver com esta dualidade de critério, quer no aspecto disciplinar, quando não se mostram os cartões amarelos e devem-se mostrar, e quando são lances idênticos, mostram-se para o outro lado. Parecendo que não acaba por condicionar os jogadores. Sim, quando se corta uma jogada para dar uma falta, isso aconteceu, o Sporting em contra-ataque, um jogador sofre a falta e a bola segue do Sporting e o árbitro marcou falta porque era perigoso, deixa a seguir o jogo porque o Sporting ia em superioridade numérica. Estes detalhes, estes pormenores, são as chamadas arbitragens inteligentes, que normalmente caem sempre para um lado. Porque se fosse igual para os dois lados, era o critério para aquele jogo e tínhamos que aceitar. Embora não muito bem, um critério não muito bom, mas tínhamos que aceitar. Mas não, era sempre em benefício do Porto. Portanto, por isso é que eu comecei por dizer que eu achei e confirmou-se que o árbitro estava condicionado. E isso provou-se. Portanto, de qualquer das formas, já passou. Não acontece nada de especial porque temos 18 de Abril uma oportunidade derradeira de anular este 1-0. O Porto parte em vantagem, é verdade, mas de facto conseguimos ainda recuperar e certamente que vamos conseguir vai ser dar a decidido, volta. totalmente decidido em Alvalade. Exatamente, o que é uma vantagem porque é que o nosso público, nós sabemos do que é capaz, desse apoio fantástico que consegue dar. Por isso, eu espero que possa ser revertido. Agora, uma nota também para os sócios e adeptos do Sporting: não fiquem tristes por termos perdido, porque ainda nada está decidido. Não liguem ao que é dito que o Sporting está em crise porque teve 2 derrotas consecutivas, embora sejam 2 competições diferentes, porque é sempre preciso recordar, porque já que do outro lado temos sempre a bater na mesma tecla, em crise, isto e aquilo, nós também temos que bater na mesma tecla, que é o Sporting está em todas as frentes. Liga Europa, Campeonato, Taça de Portugal e já tem uma conquista feita, Taça da Liga. Portanto, se querem bater na mesma tecla,
nós batemos também na mesma tecla. Quem é o melhor clube, quem é o clube, pergunto eu, em Portugal que está melhor que o Sporting? Que já tem uma taça da Liga, que está na Taça de Portugal nas meias finais, que está na luta pelo campeonato e que está na Liga da Europa. Digam-me, por favor, que eu não sei, não consigo encontrar, quem é o clube que está melhor que o Sporting Clube de Portugal. Portanto, não venham com essa questão de crise, porque perdeu 2 vezes. Não ataquem Recordar Jorge que Jesus. foram as primeiras derrotas em Portugal. Sim, ao fim de Equipas 7 portuguesas. meses. Ao fim de 30 e tal jogos em todas as competições, ou 21 no campeonato e outros tantos na Taça da Liga, Taça de Portugal. Portanto, não inventem uma crise. E hoje, os sportinguistas, os adeptos do Sporting e sócios, não se deixem levar por o que vem nos jornais, não se deixem levar por o que é dito nas televisões, nos comentadores, independentes, de independência têm tudo, não vão por aí. Porque este é o problema do Sporting, é sempre deixar-se influenciar pelos outros rivais e começarem a criticar o próprio Sporting. Portanto, por isso é que eu já falei na Assembleia Geral do Sporting, dia 17, já está próxima, que é um dia muito importante que toda a gente que possa vir, que venha, porque é preciso que as pessoas tenham noção. Há muita gente a dizer, Bruno Carvalho não pode sair, tem que continuar a fazer este trabalho. Nós não podemos recuar 20 anos outra vez. Recuar 20 anos era gravíssimo. Porquê? Porque se Bruno Carvalho sair, estamos a correr o risco de voltar 20 anos atrás. E ninguém quer um Sporting de há 20 anos atrás, ou de há 8 ou 9. Porque, nem dá 6. Nem dá 6, para não ir tão longe. Porque, para quem não sabe, e nós também temos que bater nesta tecla todas Ou as muito vezes. menos de A6. Pois, muito menos, porque há 6 anos o Sporting estava em 12º lugar. Quando a direção de Bruno Carvalho Neste entrou... precisamente. Sim, exatamente. Estava em 12º lugar, ficou em 7º lugar, tinha cerca de 35 modalidades e era para ficar com 2 só. Era para ficar sem o Sporting deixar de existir quase, que esse era o objetivo. Tal como conhecemos. Exatamente. Não vale a pena estar a fingir que a realidade não é esta, que é. E este trabalho meritório, quando eu dei os parabéns há bocado, falei na gratidão, justamente por isso, porque temos de estar sempre gratos a esta equipa fantástica, a estes órgãos sociais. E outra coisa que já agora que gostaria de destacar, a comunicação social fala muito de Bruno Carvalho. Bruno Carvalho e risco de se demitir. Bruno Carvalho vai à Assembleia Eleitoral. Mas não é Bruno Carvalho que está em questão, são os órgãos sociais todos. Porque o que foi dito foi se os 75% dos 2 primeiros pontos estão nos estatutos, tem que ser mais de 75%. No terceiro ponto, tem que ser mais de 75%. Por opção. A verdade é que quem está em causa não é Bruno Carvalho. Quem está em causa são os órgãos sociais que se demitem. Foi isso que foi dito. Portanto, vamos ter concentração, não se deixem iludir, não facilitem, façam tudo o que puderem para ir, porque isto é uma oportunidade de ouro para a oposição assaltar o quartel. E nós temos que defender o quartel e o nosso general da melhor forma possível que pudermos, porque senão sujeitamos depois a chorar e não há volta a dar, porque de facto o Bruno de Carvalho foi muito claro a dizer que se sair nunca mais se candidata. Portanto, sportinguistas, tenham noção do que é que se está a passar e não facilitem, porque depois não dá para voltar atrás. Portanto, cuidado, dia 17 eu lá estarei, só se não tiver saúde, espero que tenha, para dar o meu voto e espero encontrar muita gente. Agradeço também a toda a gente que tem ido ao Facebook pôr questões e dar apoio, porque de facto há muitos sportinguistas que gostam, e não é novidade nenhuma, que gostam do trabalho e de Bruno Carvalho. Há outros que não gostam, e isso é outro tema, não gostam da forma, mas esquecem-se de conteúdo. E nós vemos o exemplo caricato, que eu às vezes fico a pensar que Bruno Carvalho é muito inteligente, de facto, que nem toda a gente tem o alcance de perceber isso. Porque quando ele fala em questões que são tema de conversa agora, como por exemplo o dormir com os 3 olhos, e tudo se anda à volta dessas palavras, ou da forma como ele disse, vou dizer devagarinho, são pormenores de conversa,
o que interessa, o essencial é o conteúdo. Mas alguém está a discutir os estatutos, alguém está a discutir a questão das alterações disciplinares. Isso é que é essencial. Se querem fazer uma coisa séria, discuta-se isso. E aí não há argumentos, porque já disse antes, estava na campanha eleitoral, estava no programa, já disse antes que os outros dois rivais têm isso, que argumentos é que os vizinhos podem dizer se eles já têm isto lá nos estatutos, não é? Portanto, o que é que sobra? E Bruno Carvalho, eu acho que ele é inteligente porque ele deu estes iscos e eles agarraram loucos, como se fosse a salvação da nação. E isto é simplesmente magnífico.